o Luiz Ribeiro colocando assim, né? O pior comentário é quando chamam a China de capitalista, quando os dados são bons, e de comunista quando é para falar mal, né? Então, isso é o clássico, né? E aí eu queria assim, ó, eu queria que vocês dessem objetivamente por que a China deve se considerar um país socialista, né? Na minha visão, é socialista, né? Eu tenho a minha convicção de que é socialista. Muita gente vem, como o Luiz falou aqui, né? Quando os dados são bons, é capitalismo. Quando é ruim, é maldito comunismo, né? Então, contem para nós aí, de forma objetiva, assim, até para a gente ter na língua ali, né? Quando os caras vêm, não, a China é capitalista, eu quero ter na língua aqui, ó. Por isso é socialista. Contem para nós aí. Esse é um ponto muito importante. Um abraço para o portal do José também. Já tive em algumas atividades com ele. Uma hora a gente volta a conversar. Sobre essa questão, né? Bom, primeiro, muitas vezes quem não consegue enxergar o projeto socialista chinês é porque idealiza um modelo, idealiza um tipo ideal, o como deveria ser, que não corresponde à realidade concreta do seu tempo histórico, da especificidade da China e das suas condições naquele momento da transição. Então, esse é o primeiro ponto, né? A China está num processo de transição, de construção, e, como tal, guarda elementos híbridos de um processo de transformação dessa realidade. Esse é o primeiro ponto. E por que essa realidade ela direciona, se orienta para o socialismo? Primeiro, porque é um partido comunista que governa, né? Esse partido comunista exerce a hegemonia política e ele enquadra as demais forças sociais, ou seja, lá a classe capitalista que existe, a classe de empreendedores, a classe de pessoas endinheiradas, elas não determinam, elas não mandam, elas não capturam a política e as instituições. E isso não é pouco quando a gente entende as democracias no Ocidente, né, absolutamente capturadas pelo dinheiro, o que se convencionou chamar de plutocracia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a estrutura econômica da China ela é pública. Ou seja, os bancos fundamentais são públicos, né? As empresas estratégicas são públicos, boa parte da infraestrutura é pública e, portanto, mesmo o setor privado da economia, que é muito forte, ou gravita em torno das grandes empresas públicas, vendendo partes e complementos, ou depende do financiamento público, ou depende da direção política pública. Elas não estão completamente soltas, né, no tecido econômico, tampouco são elas que determinam os rumos do país, da apropriação da riqueza e da distribuição da riqueza. Isso, para mim, já seria um motivo suficientemente forte. O outro elemento estruturante do modelo chinês é que a terra ela é predominantemente pública ou usada com finalidade social, né? Sendo que a especulação imobiliária, a especulação da terra e a concentração da terra estão entre as principais disfunções do mundo capitalista, responsáveis tanto pela desigualdade social quanto pelo próprio processo de favelização. O que explica que as grandes metrópoles do mundo capitalista sejam formadas por bolsões gigantescos de miséria e de favela. No Brasil, cerca de 20% a 40% das grandes cidades, das grandes metrópoles, são constituídas de favelas com infraestrutura precária, com violência, com falta de serviços de iluminação e de acesso a bens e serviços fundamentais. É o fato da especulação imobiliária conduzir a esse processo de exclusão, enquanto que no outro polo concentra riqueza, renda e propriedade numa proporção nunca vistas. Então, esses elementos diferenciadores da China, né, o fato de ter 100 milhões de trabalhadores, né, de pessoas que fazem parte do processo político decisório e que estão representados através do Partido Comunista, né, às vezes diz, mas a China não é socialista. Bom, discute lá com 100 milhões de filiados, eu vou mandar uma cartinha para o Xi Jinping. Ele vai cancelar. Porque ele vai deixar de reconhecer o projeto dele. Analisem qualquer documento, qualquer plano quinquenal, quais são as principais diretrizes políticas, qual é a linguagem, qual é a identidade que está em jogo, qual é a simbologia que está em jogo. E eu acho que isso já são condições suficientes para entender qual é a direção do processo chinês. Se ele não se enquadra naquilo que você imagina, talvez o problema esteja no que você imagina. Não terminou.
Diego e Isis, ontem eu vi um vídeo pequeno ali no Instagram do professor José Paulo Neto, né? Ele trouxe 3 itens ali que guiam que orientam ele no trato, né, com as pessoas, na vida. E o terceiro ponto que me chamou a atenção era questionar todos os dias, em todos os locais que estiver, a propriedade privada, né? É isso que tu falou agora, a questão da terra na China, da propriedade, né? E essa questão também que se fala muito, né, dos bilionários. Como é que a China é socialista se ela tem bilionários, né? E está um pouco dentro disso que tu trouxe aqui, né? Os bilionários da China, eles estão submetidos às vontades do Partido Comunista, né? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Diego Is. Eu li em algum local ou ouvi alguém falando sobre China e essa pessoa disse, eu não me lembro quem era agora, que as grandes indústrias na China, né, da iniciativa privada, ao lado do céu tem um céu também, entre aspas, né, do Partido Comunista. Funciona assim mesmo? Tem ali uma cogestão, né, das grandes empresas? Como é que funciona isso? Sim, é comum que tenham células do partido dentro das empresas e que as células do partido façam parte dos processos decisórios, né, da própria empresa. E quando isso não acontece diretamente, né, basta lembrar que semana passada o Xi Jinping se reuniu com os CEOs das grandes big techs chinesas, da Huawei, da Alibaba, né, enfim, das outras grandes empresas, da Tencent, e ali ele disse com todas as letras que, por um lado, vai apoiar o desenvolvimento do ecossistema digital chinês e, por outro, que essas empresas deveriam seguir e se guiar pelas diretrizes do partido e do Estado. Ou seja, não resta dúvida que elas, diferente das big techs que tomaram o poder em Washington, né, elas lá estão submetidas a essa lógica. Mas só um ponto mais, Luiz, relacionado ao que você falou sobre uma determinada classe de bilionários. O importante é sublinhar que esse processo de construção social, né, que a China está experimentando, porque não existe fórmula mágica, muito menos pronta, é óbvio que ele é atravessado por contradições sociais, né, por contradições ambientais. E o problema, como eu disse antes, está muitas vezes em imaginar que a transição para uma outra sociedade pós-capitalista possa se dar com o estalar de dedos, em que todas as contradições sociais, ambientais e políticas se dissolvam, né? Então, como eu disse, é por isso que eu fiz essa referência. O problema está, muitas vezes, no socialismo imaginado, que não corresponde à realidade da construção política e dos desafios do seu tempo. Sabe que tem vários tópicos que a gente trata, desde a questão ambiental, a questão de trabalho, a questão dos bilionários. Ninguém gosta de bilionário. É claro que a gente não gosta também. É claro que há uma contradição num país que se reivindica socialista. E a questão é que esse processo de desenvolvimento, ele gera contradição. A não ser que todos vivessem no campo, do contrário, né, bem que a gente fica descentralizados, mas essa própria arrancada gera as contradições. É como o partido lida com essas contradições. E aí, eu acho que quando você estava falando sobre a China se reivindicar socialista, Diego, tem uma frase que eu nem sei mais se é minha ou se é sua, mas é que na China é o cachorro que abana o rabo, e não o rabo que abana o cachorro. E aí é aí que muda. Porque, por exemplo, a lógica das big techs aqui é um rabo que está abanando o cachorro. As big techs, elas são agora forte presença dentro do governo americano, que precisou sucumbir, visto que a própria máquina de algoritmos elegeu a primeira vez o Trump e faz um trabalho, e é aqui que tentam não respeitar nenhuma lei ou alguma coisa assim. É a empresa que está tentando gerir um país, isso é o rabo tentando movimentar. E ainda, eu achei que só para completar o que você disse sobre a política na China, eu e o Diego, a gente tem um trabalho sobre a democracia chinesa, os mecanismos consultivos, e fala muito sobre autogoverno. Eu não vou me estender aqui, porque é um outro papo, é um papo delicioso, mas como eles
resolvem questões a níveis locais, como existem órgãos de consulta em todos os níveis, mas são esses órgãos de consulta e o chinês poder fazer a sua reclamação, propor soluções, resolver no nível de base, que é uma diferenciação gigante e faz jus ao país que se diz socialista. É essa sensação que o chinês tem. Esses dias a gente deu uma entrevista na CGTN e a moça que nos entrevistou, obviamente chinesa, ela disse que para a gente o país não é um país onde a gente vive, é o nosso país. A gente tem essa sensação que a gente constrói o país. E para eles, essa questão de atuar e de ser politicamente, ela é muito forte. E ela é muito forte, inclusive, agora com essas ferramentas digitais. E isso também é uma grande diferença, essas instituições, esse autogoverno, essa questão mesmo da política pública, de você poder construir a política de acordo com as suas especificidades, que o país capitalista, a regulação das big techs, o uso de tecnologia, não conseguiria. E só um ponto ainda, Luiz, sobre essa questão dos bilionários, né? Dentro da política real, concreta, você precisa escolher o inimigo principal. O inimigo principal da China, a contradição principal, é justamente com as big techs ocidentais. Então, nesse contexto, os grandes bilionários das big techs chinesas são absolutamente estratégicos para enfrentar a corrida tecnológica, o embargo e as sanções que vêm sendo impostas na China nos vários setores, do 5G, dos semicondutores. Então, não seria sequer inteligente você enxergar os bilionários como a contradição principal, quando eles fazem parte justamente da competição com os Estados Unidos, que essa sim é a contradição principal e sistêmica, pré-condição para a soberania e para o desenvolvimento deles. Então, essa leitura sobre a realidade concreta e sobre a contradição principal, me parece que é um legado que vem lá do velho Barbudinho, que não pode ser esquecido. Perfeito. Velho Barbudinho, querido, velho Barbudinho, querido.